Pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Vai depender do fuso horário em que tu te encontras. Estamos de volta, mais um podcast para vocês nesse dia para lá de especial. Temos aqui alguém que com certeza vocês vão gostar. Eu sei que para quem anda aí nas redes sociais e outras coisas mais, o acompanha também e sabe que é uma pessoa de convicções fortes e interessante de ouvir ou de acompanhar. Nesse dia especial dedicado a todos os pais, quero aqui dizer um feliz Dia do Pai para todo pai que está aí do outro lado, todo pai que está a nos acompanhar, especial aqueles nossos pais que dia e noite estão sempre a batalhar para pôr o pão na mesa em casa. Então, esse programa a gente grava especialmente para vocês, até porque também a pessoa que está aqui conosco também é pai. Não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão aí a dar sempre aquele input, aquele empurrão para que o nosso canal no YouTube ou a nossa página no Facebook cresça. Então, para aquela pessoa que ainda não curtiu, não partilhou ou não se inscreveu no nosso canal, faça mesmo agora porque o nosso canal está a crescer. E na medida que o canal vai crescendo, o YouTube vai entregando nosso conteúdo para muitos países. Hoje em dia, a gente já está sendo observado no Brasil, Portugal, Moçambique, até na RDC. Não sei se estão nos compreender como, mas pronto, o YouTube como tem um mecanismo de tradução, então o canal está a chegar até aí. Bem, eu começarei a conversa a desejar também um feliz Dia do Pai ao nosso convidado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sei que é um bom pai. Infelizmente sou. Eu quando falo isso é porque estão base. Normalmente quando a gente chama aqui alguém é porque estamos base dessa pessoa. Ou é muito próxima a nós, ou é muito próxima de alguém que é muito próximo a nós. Não sei se acredito que tenham percebido. Então, como comecei já com essa dica de Feliz Dia do Pai, o que tem a dizer para os pais hoje? Bem, gostaria de desejar mais uma vez um Feliz Dia do Pai para todos. E que não sejamos aqueles pais apenas produtores de filhos, se assim é o termo. Quer dizer, a pai que só produz filhos. Exatamente. Se posiciona só assim, por favor, para a câmera aqui. Okay, que fossemos mesmo aqueles pais compromissados com a responsabilidade de ser pai. Ser pai não é uma tarefa muito fácil, requer muita entrega e muita responsabilidade. E para aqueles pais que têm esse compromisso sério e muito forte, tal como nós, desejo que continuemos nessa cena e que sejamos pais hoje, pais amanhã e pai para sempre. Porque um pai falido, um pai falhado, acaba danificando a sociedade. Há uma questão, eu aqui gostaria de entrar fazer uma incursão sobre uma passagem de um livro da doutora Encarnação Pimenta, que faz menção que quem produz o delinquente, geralmente os delinquentes são produzidos pela família, e muitas vezes são por esses pais que não assumem a responsabilidade, as suas responsabilidades, fuga a paternidade, tem gerado muita delinquência juvenil. Portanto, no dia de hoje, mais do que nós celebrarmos, temos que procurar refletir com alguma profundidade o Dia do Pai. Então, para o professor, está aqui também a exaltar a profissão, para o professor Domingos Joaquim Manuel, tá certo, né? Sim. Mais conhecido por Emengó, o professor da Nova Angola, ele também vai explicar também já que essa questão do professor da Nova Angola, qual é essa Angola que é nova, afirmada por ele. Quão desafiador tem sido ser pai nos dias de hoje, ainda por cima, num país que se chama Angola? Olha, não tem sido fácil. Nos dias de hoje, olhando para o custo de vida em Angola, fazer esse paralelismo entre buscar o pão e cuidar da família é um exercício titânio. Mas apesar de tudo, temos conseguido conciliar esse exercício com muito ou pouca dificuldade. Temos conseguido equilibrar a coisa. É um desafio bonito, mas pronto, é satisfatório, sim. Há uma frase também que já virou clichê, principalmente nas ruas, que diz o seguinte: pai não é aquele que nasce, mas sim aquele que cria. Está aí, concorda com isso? Subscrevo. Subscreve. Subscrevo porque
Na verdade, o pai não é aquele que produz. Sim. O pai é aquele que conserva, que planta, ou seja, que planta, que conserva, que cria. E na criação de se vê quem é pai e quem é um simples aventureiro. Pois, exatamente na criação. Yeah. Portanto, eu concordo com essa máxima. Pai não é aquele, aquele que nasce, sim, aquele Há também. muitos que nascem por ali, muitas crianças ali, por ali, mas não tem a responsabilidade de cuidá-los até as últimas instâncias. Então, para mim, o pai é o que cuida e não aquele que nasce. Yeah. Eu sei que as nossas mães, e pronto, né, por ironia do destino, não sei, são, em muitos casos, as principais educadoras dos filhos, né? Por diversas razões. E muitas das vezes, quando a gente está para homenagear nossos pais, nos focamos mais nas nossas mães. Sim. Parecendo que os nossos pais estão sempre em segundo plano. Será que não tem sido injusto? Eu sei que as nossas mães batalham bem, mas será que não tem sido injusto deixar sempre os pais para o segundo plano? Olha, parece brincadeira. A psicologia afirma que a pessoa mais importante na vida de um filho é o pai. Okay. O pai tem um pendor muito crucial na vida de um filho. O pai tem uma dupla valência. O pai é um polícia, sabemos a dimensão de um polícia a nível social. É um elemento que repreende. E o pai é padre. Quer dizer, o pai dá carinho e dá chicote. Okay. Quer dizer que ele consegue equilibrar o comportamento e a educação do filho, diferentemente das mães. Tanto é que os indicadores mostram que as mães, desculpa as mães que eu digo isso, mas as mães e as avós são piores pessoas para educar os filhos. Por eles terem dado mimos exacerbados aos filhos. Os filhos acabam crescendo num ambiente pensando que o mundo é um mar de rosa. Yeah. E os pais não, os pais mostram que o mundo tem trevas e tem paraíso. Então, a razão pela qual o pai é a figura mais importante na vida de um filho. De um filho. Sim. O Emengo é que tipo de pai? Aquele pai extremamente rigoroso, aquele pai que deixa andar, ou aquele pai que está sempre aí a par com os filhos, conversar, às vezes também algumas palmadinhas. Que tipo de pai é? Olha, eu gostaria aqui de recorrer a uma caminhada pedagógica. Qual é o modelo de educação? Qual é o melhor professor? O professor é repressivo, o professor é investigativo, o professor é polícia, o professor é, quer dizer, há um universo de modelos de professor, mas qual é o melhor professor? Não há o melhor. Todos os modelos servem. Quer dizer que o professor ou o pai deve se adaptar de acordo às circunstâncias. Há necessidade de dar uma vara no filho. Tem que pôr uma vara. O filho não pode ver com a vida. Quando ele falha, você tem que dar uma varinha ao filho. Quer dizer que eu não sou um pai extremista, mas quando olho que as coisas não vão lá tão bem, eu gosto que as coisas têm de caminhar. Também não sou lá tão reto a ponto de exigi-los muito, mas eu gosto que as coisas funcionam. De modo que eu não dê para ele a libertinagem. Então eu gosto de equilibrar as coisas. Não sou um pai tão rígido, nem tão flexível, mas sou assim equilibrado. Muito bom. Então essa foi a nossa pequena abordagem sobre a paternidade, e como estamos a gravar o podcast nesse dia especial, então não poderíamos passar só assim do nada sem falarmos desse assunto, até porque também na nossa mesa estamos com dois pais, eu também sou pai, então a graça também de já ser pai. Felizmente. Felizmente mesmo, porque muitos estão a tentar ser pai, mas não conseguem. E não conseguem, por questões de saúde e outras coisas mais. E eu sei o quão é difícil para muitas famílias não conseguirem procriar, e eu tenho essa graça de conseguir procriar pelo menos até agora, né? Ok. Prontos. Prof. Mengo, sim. O podcast tem essa característica da gente viajar por vários assuntos, e a nossa finalidade aqui é trazer em alta e ribalta quem nós somos, desde as nossas convicções, nossas experiências de vida, conhecimentos que a gente tem para passar para outras pessoas que estão nos assistir, e eu acredito que o professor Emengo tem muita coisa fixe para nos transmitir aqui. Então a nossa conversa vai ser bem natural, como repara, não temos aqui nenhuma coisa anotada. Correto. E é uma coisa natural. Vão ser expressadas as coisas de acordo à nossa vontade, e aí
assim a gente vai fazer o nosso programa. Disse que se quiseres saber, por exemplo, compreender, melhor dizendo, compreender o presente da pessoa, temos de recorrer ao passado. Yeah. Então, para ajudarmos as pessoas a compreender, por exemplo, quem é o professor Emengo, fala-nos um pouco da tua infância, onde é que nasceu, como é que foi a tua vivência, tua adolescência. Olha, eu sou do Dondo, sou de Camam, nasci cá, e sou professor de carreira. E, mais do que ser professor de carreira, sempre tive muita paixão pela docência. E o outro elemento que eu gostaria de acrescentar aqui, eu adoro desafios muito pesados. Yeah. E quando Desde sempre? Sim. Yeah. E quando eu me refiro em desafio, eu quando comecei a fazer o ensino, o primeiro ciclo, olha, eu tive muita dificuldade na matemática, muita dificuldade. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que alunos que têm problema matemático, o problema às vezes não é propriamente do aluno, é do professor. É problema do professor. Então eu tive alguns problemas na matemática, muito acentuado, não conseguia nem marcar passo. E eu era daqueles alunos assim, neutros. Assim, e eu depois tive que recorrer para outras zonas, fui para uma explicação. E depois de ter passado por uma explicação, me auto-superei. E na altura era, tu sais da 8ª classe, para sair da 8ª para a 9ª classe, você era submetido a um teste, tal como se faz hoje. Quem sai da 9ª classe para a 10ª é submetido a um teste para a obtenção de uma vaga. Então eu passava por aquilo. E os colegas sabiam que eu tive muita debilidade em matemática, mas quando eu saio da 8ª para a 9ª, eu me inscrevo na especialidade de matemática. Mesmo tendo tanta debilidade em matemática? Não é bem, quando eu me inscrevo, já estive numa explicação por um mês e pouco, não foi tanto tempo, por um mês e pouco. Eu senti que eu domino algumas coisas, eu vou conseguir dar a volta das coisas. Olha, eu posso me considerar como um exemplo de superação a nível da matemática. Eu não sou um super doutor da matemática, mas eu tive muita debilidade por causa do desafio, conseguimos ultrapassar e os colegas assustaram. Você é um nabo matemática. Você é dono dos zeros, como é que você... E quando eu fui me auto-superando, os colegas foram assustando, eu consegui, ultrapassamos, e eu não estive na lista dos piores da turma, estava na lista dos melhores, felizmente. E pronto, fomos nos auto-superando. Então, é só para olhar que nesse âmbito de estudo, precisamos ter algum cuidado. Às vezes os grandes problemas não estão nos alunos, às vezes estão nos professores, estão a nós mesmos. Precisamos aqui olhar para uma outra coisa. E lá mais para frente, quando entramos mesmo nessa questão da tua formação, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria de compreender, por exemplo, em casa. Sim. Sempre foste, porque aparenta ser uma pessoa muito mexida, e já disseste que gosta de desafios. Em casa, como é que era? A relação com os pais e com os irmãos, não sei quantos irmãos tem. Sim, somos 8. São 8. Sim. Pronto, e onde há 8 irmãos em casa, às vezes há sempre barulho. Como é que era a relação com os irmãos? Olha, a matemática tem uma natureza. Os números têm uma natureza. Matemática não, as ciências exatas têm uma natureza de... Quando você se familiariza com a ciência, automaticamente você cai na solidão. As pessoas que gostam muito de exata não tem muita chance de estar assim, em ambientes muito tempo. Não é esse tempo, porque há um prazer maior entre resolver um caso, matar um caso, do que estar num ambiente como tal. Aquilo te leva a estar muito tempo num quarto só ou num beco para você desarrumar ou resolver o caso. E isso leva até uma solidão, quer dizer, os químicos, os físicos, os matemáticos têm essa natureza. E eu, quando comecei a me apaixonar pela matemática, fui tendo esse comportamento, me escondendo das pessoas. Fui passando por isso. Então, em termos de amizade, não chegou a desenvolver muitas amizades na adolescência? Olha, na adolescência tive, mas quando eu me apaixono pela matemática, me isolei dos amigos. Tanto é que o nome assim, o comum, é Calelson. Mas com a paixão que eu fui ganhando a matemática, eu fui me isolando e os colegas, os amigos, né, de infância, atribuíam o nome a esse item dom de ler. Tem dom de ler. Razão pela qual atribuíam dom de ler. Não é dom ler. Não é? Isso foi por causa dos números. Dom de ler. Exatamente, dom de ler. Eu até pensei que havia uma mistura de inglês. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aquilo foi uma junção de dom ler, aquilo ficou em dom ler. Pronto, mas estamos aqui hoje. E como é que surgiu o nome de Emengo?
Olha, eu olhando numa perspectiva antropocêntrica ou numa perspectiva cultural, eu tenho muita paixão. Eu olho que temos beliscado demasiadamente a nossa cultura. E eu tenho muita paixão por coisas raras. Eu gostaria um dia ter um nome assim, um nome único, Fish. Como Maté, como Matumona. Por exemplo, tendo meu nome tem um Mbuta. Mbuta, por exemplo. Mbuta também. Eu gosto de nomes assim. Se no meu nome tivesse lá Mbuta, eu gostaria que me chamassem de Mbuta. Ok. O meu nome não. O meu nome é praticamente aportuguesado. Domingos, Joaquim, Manuel, João. Okay. Quer dizer, eu não encontrei essência africana naquilo. Então, fui procurando um nome assim raro. Eu tive alunos com nomes muito pesados, muito bonitos. E eu fui me apaixonando. Se eu também tenho um nome assim. Hoje eu sinto-me mais confortável chamar-me de Emengo do que me chamar Domingo, porque Domingos há vários. E Domingo, para mim, até quando descobri muito tarde que o teu nome foi Domingos através da sua esposa. Porque dificilmente vamos ouvir alguém a te tratar por Domingos. Um ou outro, mas senão não é muito comum. E o outro nome, a outra pessoa que impulsionou-me muito a optar por uma outra nomenclatura é o falecido Jango Mulu. Okay, sim, que a terra lhe seja leve. Ele teve um nome assim, Jango Mululu. Depois atribuiu o nome ao filho de Njango. Quer dizer que você procurava, não sei bem quanto, Njango. Você não encontrava nem nenhuma esquina com esse nome. Aquilo começou a levantar-me. Sim, aquela paixão por esses nomes está ali, atribuiu-me o nome de Emengo. Mas eu conheço o nome de alguns dos teus caçulas. Não vejo um nome assim, coisa africana. Olha, eu tive muito litígio com a esposa. Foi muito litígio. Tanto é que até depois também a mamãe sogra teve que fazer intervenção. No primeiro bebê que nós tivemos, eu já lhe queria atribuir o nome africano. Depois houve situações, não, tu não pode. O filho. Já gosta de nome da novela. Não pode ser assim. Aquilo aqueceu demais a cabeça. Pronto, deixamos. Deixamos para depois ter que haver briga e tal. E fui legando. Senão, a Sagmara, que hoje é Sagmara, eu havia lhe posto Moenho. A mãe negro. Sim. Tem o Agui. Eu havia dado, quer dizer, todos os meus filhos eu fui dando nomes assim como tal, mas a mãe negava, havia na história. Não passou. Pelo menos a exceção não passou. Situações daqui, dali. Tanto é que, por exemplo, para ficar Kiami, que é meu nome também de proveniência do mundo. Tanto é que para chegar o nome de Kiami, como aquilo foi um balo no começo. Pronto, tá bom. E não sei se houve uma combina. Quando vamos para o registro, para registrá-la, o senhor do registro disse-nos que não podia atribuir o nome de Kiami, porque tinha pouca significação, né? Já sabe essa questão, estamos completamente aportuguesados. E é incrível, até me chegou, passou, prof. Lá mesmo no registro, às vezes quando você leva um nome assim, africano, tem que haver interrupção. E precisamos aqui desenvolver nessa perspectiva. Quer dizer que nós somos muito manejados pelo ocidentalismo. Nós, quer dizer que o ocidentalismo consome muito a nossa consciência. Quando nós podemos começar a pensar de forma mais endógena. E eu, quando olho, por exemplo, de forma mais endógena, gostaria também buscar aqui a ideia de Ibrahim Traoré. Ele, a essa altura, no Burkina Faso. Aquele coisa militar. Ele aconselha, ou seja, retirou as batas e os estudantes vão à escola com traje africano, com uma bata com um tecido africano. Eu acho que nessa perspectiva estaríamos a olhar mais dentro da África do que outra coisa. Uma outra coisa também que, por exemplo, eu concordo. Eu, por exemplo, não concordo que nos pedidos de alambamento, a nossa tradição, se usasse os fatos portugueses. Devia se usar, por exemplo, o pano de Congo, o fato bubu africano. Aqueles mangos nossos, porque aquilo é muito cultural. Aquilo expressa o nosso casamento africano. Então, se o nosso casamento é africano, mais do que dizer desde Deca, desde Sumo, deve ser Caporro, deve ser Maluco, essas coisas assim. Mas nós hoje estamos a falar a essência. Infelizmente. Há países
eu já ouvi por aí que nos consideram menos africanos do que eles. Correto. Porque nós estamos bem desligados da essência africana. Completamente. Em muitos aspectos. Você, hoje em dia, por exemplo, você vê um nigeriano, vê um ganês, um costa-marfinense, até lá na Europa, só a forma deles de se identificar, as pessoas logo já percebem esse africano. Por mais que tenha cor clara, alguma coisa assim. Mas parece que o angolano não. Ou será que é muito pela influência de termos sido colonizados pelos portugueses? Se calhar é um dos motivos, mas a outra coisa que eu gostaria de fazer um reparo. Eu até às vezes fico chocado e triste. Quando eu vejo certos alunos a serem inibidos de entrar às escolas por não usar uma camisola africana. Fico triste. E fico triste porque eu não vejo nós, os nossos diretores, nós, os professores, quase que não usamos. Nós não vemos o tal ministro da cultura, raramente, até não veste roupa africana, está sempre com esses blazes da Europa, os blazes de outro ponto do mundo. Quer dizer que, olha, que é um contrassenso, isso é contraproducente. Você não compreende como é que, por exemplo, você inibe que um aluno não entre para a sala de aula com uma camisola de um traje africano, mas o tal ministro, o tal professor, o tal diretor não usa. Então, mais velho uma conta quando uma vez já levantou essa... Nós temos deficiência de modelo. Porque os nossos alunos, nossos petizes bebem muito. Há uma máxima que diz que a educação nasce do berço. Mas não, a educação não nasce do berço. A educação nasce de adulto para o berço. Okay. Quer dizer que se o mais velho é mal educado, a chance da criança ser mal educada é maior. Só não me lembro agora o autor, há um autor em pedagogia que diz que se tu quiseres educar uma criança, começa pelo seu avô. Olha, eu também não me venho a alma. Aqui também gostaria de ligar com uma ideia de Pitágoras. Pitágoras. Se quiseres educar, não pega. Não pega, né? Mas há uma questão que temos que ligar mesmo, que a educação não vem de baixo para cima, é de cima para baixo. Nós temos que ser modelo, temos que ser exemplo para inspirar as crianças. E parece que aqui em Angola nós temos muitos problemas de modelos. Tem muita coisa que nós não temos alguém a seguir. Às vezes procuramos modelos lá no ocidental, bem distante. Infelizmente. Tanto faz na música, outras artes, outras coisas mais. Infelizmente. Devíamos melhorar nesse aspecto. Hoje em dia, quando a gente vai procurar, por exemplo, exemplos de cientistas, outras coisas mais. Eu, na vida que eu fui crescendo, faculdade, outras coisas mais, eu descobri que afinal temos bastantes cientistas africanos bem fixe. E muita coisa que hoje em dia a gente sabe que foi invenção do europeu, afinal foi invenção de um africano, tá vendo? E só que isso não trazem para nós. Estão sempre a dizer que não, o fulano X na Grécia, quando sabemos que até os próprios gregos foram buscar muito do que eles souberam lá no Antigo Egito, tá vendo? E parece que a nossa história é quase apagada, e eu não sei se é propositalmente ou não. Quando nós chegamos aqui, entre nós mesmos também, não nos permitem ter acesso àquilo que é realmente nosso, de cultura, outras coisas mais. Hoje em dia a gente olha para os nossos manuais, tem mais conhecimentos eurocentristas do que os próprios africanos, e pronto, e aí depois os nossos valores culturais, outras coisas, está sempre a morrer, e é de lamentar. Olha, isso aconteceu. A maior biblioteca do mundo esteve no Egito. Em Alexandria. E desde que se tirou Alexandria e levou-se para a Grécia, mudou-se completamente a história da África. Primeiro, apagou-se ou translucidou-se os pensólogos africanos para que os africanos não tivessem visibilidade mundial. Esse é um trabalho que foi engendrado pelo Ocidente. Quer dizer que nós aqui olhamos que o africano não é africano. Há pouca valorização do africano. Tanto é que na escola, se calhar um outro historiador que vai te dizer um pensólogo, 2 pensólogos africanos, será não se fala. Quer dizer, nós conhecemos o Sócrates, conhecemos os de Aristóteles, mas dos africanos como tal, temos essa deficiência muito acentuada. Precisamos começar a resgatar este pormenor, ou este pormenor, de modo que a África começa a se rejuvenescer. Senão vamos estar mesmo naquela máxima de que a África é o berço da humanidade, nós não somos berço.
E estamos com essa ideia na mente, no adormecimento, que nós estamos no berço, não estamos no berço. Precisamos começar a despertar, senão estamos ainda muito longe. E depois nos vem sempre como seres não civilizados. Há, por exemplo, europeu, que ele imagina a África um lugar com muitos leões, elefantes, outras coisas mais. Quer dizer, não tem pessoa, você viaja. Eu já tive colegas que contaram um relato do tipo, chegaram a um país assim europeu, e as crianças já pegam assim para ver se sai cor. Tipo, é assim, valorizamos-nos pouco. Valorizamos-nos poucos. E eu até aqui gostaria também de tocar na história de Kylian Mbappé. O Mbappé é congolês, por essência. Não é camarões? É camaronês. E ele um dia, quando o pai dele pediu ele desse uma oportunidade para jogar na seleção camaronesa. Não aceitava. Já sabemos como é que a corrupção em África está completamente enraizada. Foram pedindo muito dinheiro, foram pedindo muita burocracia e ficou onde ficou. Por portas e travessas foi para a França. A França o nacionalizou e hoje o Mbappé é Mbappé. Um dia ele decide ir para os Camarões. Os Camarões queriam criar ali uma festa com outra. Eu não sou camaronês. Lembro disso. Eu não sou camaronês, eu sou francês. Porque um dia quando eu queria que me desse uma oportunidade para eu ser o que sou, você não me der. Então eu não sou camaronês. Então, a África está cheia de talento em todos os cantos do mundo. Só para nós ver, por exemplo, quem conduz a França são os africanos. E vemos a França da maneira como está caminhando. Quer dizer que se os africanos tivessem um pouco de mais investimento, um pouco de mais oportunidade, a África devia brilhar. Mas aqui o africano inibe que o outro africano brilha. Nós temos esse problema também grande. Ele não pode ir, nós preferimos que um branco, eu não sou xenófobo, eu não sou racista. Mas nós permitimos que, por exemplo, o tom da pele em África, e particularmente em Angola, já tem um passo mais além em relação ao negro. Para nós o negro não vale, o preto vale, o branco vale. Precisamos começar a mudar de consciência. Quer seja o branco e o preto tem a mesma dimensão, podemos lá chegar. Senão, do contrário, nós não avançamos. Muitas das vezes, até mesmo na faculdade, nós sentimos a grande diferença do tratamento para conosco dos professores estrangeiros e do angolano igual. Você parecia que o próprio bangolê é o que mais quer te falar. Vocês vão tomar cheio. Esse mesmo que é nosso, dá para me tratar assim. O outro estrangeiro até nem me trata assim. Nem já. Tratam-nos com carinho, acima da média, mas o mangolê é puro mangolê. Você nem compreende. Tem uma teoria que é coisa do caranguejo. Quando um tenta subir, o outro pega, o outro inibe. Infelizmente estamos. Precisamos começar a mudar de posição. Vamos pular um pouquinho para a vida acadêmica, para depois irmos já na questão da profissão, outras coisas mais, né? Bom, já essa pessoa aqui que com o tempo foi se apaixonando pela matemática ou por números, apesar das dificuldades que foi enfrentando em primeira instância, né? Mas depois foi ultrapassando. No ensino médio, que formação seguiu? Fiz matemática e física. E não teve assim tanta dificuldade em se enquadrar nesse curso? Olha, eu nunca tive muita dificuldade em matemática. Eu tive dificuldade no ensino de base. Mas depois de entrar para uma explicação, fui vendo o ABC da matemática e fui me auto-superando e superei. E há uma situação no mundo dos números, particularmente da matemática, que se calhar é um mundo que eu mais ou menos domino. Está ligado em querer fazer um estudante se apaixonar pela matemática sem as pernas. Não é possível. E eu, quando me refiro às pernas, refiro-me propriamente de quê? Eu refiro-me das operações aritméticas. Não é possível que um aluno goste de matemática se ele, por exemplo, não sabe subtrair, multiplicar, somar e dividir. Porque todo um processo que acontece lá dentro da matemática está ligado com isso. Então, o aluno, o primeiro passo que nós temos que dar para a matemática, para que o aluno se apaixone por matemática, é prepará-lo para esse desafio. O aluno sem esse desafio não avança. Eu tive, na minha história como professor, eu tive um estudante. Olha, ele vivia aqui bem próximo dessa zona, nesse estudo onde nós estamos. Ele foi meu aluno há uns anos atrás, ou há uns anos, e ficou reprovado. Ficou reprovado na matemática. Porque tinha muita debilidade. Recorremos,
Ele depois solicitou-me, foi tendo aulas particulares. E foi aperfeiçoando. O professor dele ficou estupefato, mas você ficou reprovado em quê? Em matemática. Ele pensava que aquilo era uma ironia, que ele estava brincando com ele. Como é que você tira tantos 28 e você ficou reprovado em matemática? Eu falei assim, olha, no ano passado eu não entendia, mas como é possível? Eu não entendia, professor, eu não sabia mesmo matemática, tu me auto-superar agora, o professor ficou tão chateado, o professor que está zombando com a cara dele. E aí, com o passar do tempo, percebeu que ia ter meus problemas. Foi ver a pauta, foi ver não sei mais quanto e tal, não sei mais quanto. Se auto-superou. Hoje ele é professor de matemática. Aquele aluno tem uma história similar à minha. Tinha tantos problemas. Quando foi para a explicação, se auto-superou, hoje é professor de matemática. De matemática. É Malange. Então é aquilo que levantou no começo do programa. Muitas das vezes as dificuldades que os alunos apresentam está muito na forma como os professores também ensinam. Nós precisamos começar a olhar a gênese dos problemas dos alunos. Sim. Porque quando você não vê, nós temos o mau hábito de atacar na consequência e não na causa. O aluno tem problema de matemática, você precisa fazer um diagnóstico profundo para ele, se o problema dele está onde. Um aluno que tem problema de aritmética não resolve a equação. Não. Um aluno que tem problema dos sinais não resolve a equação. Então, isso é equação e denominador comum, jogo dos sinais, essas coisinhas, divisão, aritmética, tem que estar bem alinhavado e ele avança. Porque ainda bem que temos aqui um professor de matemática. Não acredita que, ou não acha que, por exemplo, os professores de matemática ensinam a matemática, por exemplo, de forma muito tradicional e muitas vezes resumem a matemática em só números? Porque eu já encarei pessoas, por exemplo, eles são muito bons em bater casos, mas, por exemplo, vem um problema muito simples e não tem para conseguir resolver. E eu fico assim, mas então ele só martela casos, um problema desse bem simples, não consegue dar solução. Será que não tem se falhado muito na forma como tantos professores, ou não sei se o próprio sistema também decide levar a matemática aos alunos? Olha, aqui fala-se da problematização dos exercícios. Não só tira só que acho que já estava todo o conteúdo matemático vem de uma problematização. Por exemplo, temos uma falsa ideia de que... Temos uma falsa ideia de que matemática só serve para exercício e muito mais. Matemática resolve problemas sociais de diversas índoles. Em tudo! Essa pessoa também muito, Obrigado. Resolve problemas sociais de diversas dimensões. Tudo. Hoje. Tanto é que o mundo não chegaria até onde chegou sem números. Não seria possível, não seria mesmo. E já levou dar exemplo. Quando, por exemplo, e a matemática tem a essência, até no coito, até no ato sexual, ela cálculos matemáticos. Essa é até no coito, há cálculos matemáticos. Sim, há cálculos, sim. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, para que haja um feto, é preciso que haja uma determinada quantidade de cromossomos da menina e do rapaz. Do contrário, não é feto. Primeiro ponto. Segundo ponto, para que haja mesmo o tal feto, é preciso que o espermatozoide tenha uma velocidade certo. Quer dizer que tudo está ligado com o número. Os números têm essência, até no coito. Então, uma falha ali, muitas coisas não funcionam. Aqui eu não consigo ser pai. Não é porque eu tenho João, tem matemática. Não, porque tem falha de número. A matemática falhou. Tem falha de número. Quando a falha de número, já sabe o que é que dá. Exatamente, a falha de número. Olha, eu antes de ser professor, eu trabalhei no Ministério da Saúde. E felizmente eu trabalhei no laboratório. E me deparamos um dia com um caso do gênero. Eles quase que se acusavam. Houve acusação e não sei mais quanto, passado o cozido e tal. E percebeu-se bem lá no fundo que o senhor que acusava. Quer dizer, o senhor que acusava o outro tinha esses problemas de cromossomos. Primeiro, o espermatozoide estava fraco e teve poucos cromossomos. Teve que fazer um não sei mais quanto e já quase sair a katanas. Quase que sair a katanas, ali não sei mais quanto, ele depois recorre para o hospital, vão para a polícia não sei mais quanto. Também, felizmente, o que a polícia falou foi uma coisa certa.
Vieram para o hospital, foram para o hospital, chegaram aqui, fez o consulta de espermograma, fez o diagnóstico, percebeu-se que o espermatozoide estava fraco. bem fraco. Não teve o cheiro adequado e faltava cromossomos. Fez uma medicação. Quando o senhor, depois da medicação, engravidou, o que estava a ser acusado vinha com catena lá para matar. Outro problema também. Você diz que eu que impedia para você não ter filho. Como é que você engravidou? Olha, deram umas complicações. E aí depois conseguiram ultrapassar. Então os números estão em quase todas. Temos que ser bons em matemática, até no ato. Claro. Porque também, e até o incrível até, imagina só, estamos aqui a falar do ato sexual em si, é a matemática. A matemática que mais se levanta discussões está ligada até ao desempenho, por exemplo, tá vendo? O número de rounds e outras coisas mais. E mais nos preocupamos com essa matemática que vocês estão aqui. Da velocidade, o número de cromossomos e outras coisas mais. Pois, nós vimos a matemática na perspectiva biológica e o mundo não chegaria aqui sem a matemática. Eu sinto pena e dói-me a alma quando eu vejo que o executivo hoje praticamente fechou os cursos das ciências exatas, em química, física e não sei mais quanto. É uma pena. Devemos chorar demasiadamente. Nenhuma parte do mundo avança sem engenheiro. E os engenheiros são oriundos dos números. Você quando fecha matemática, temos que começar a levantar hipoteticamente até não, diretamente, que nós não vamos ter agrônomo. E agrônomo é que produz o alimento para a nossa mesa. Quando nós inibimos a produção de estudantes de matemática, temos que saber já que nós não vamos ter engenheiro de construção civil para construir as pontes, para construir os hospitais, as escolas e tal. Isso é preciso de trabalho de engenharia civil. Vamos ter escassez de engenheiro de hidroelétrica para fazer canalização de quer dizer que bloqueia-se um país e fica mais barato trabalhar com capital humano nacional do que o estrangeiro. Fica caro, tem custo muito elevado. Do contrário. Então, não sei o que passou na cabeça do governo, eu gostaria até que eles me ouvissem para mudar o quadro, mas não dá vida para a matemática. É um bloqueio para o país. O país não avança. Os tais engenhos do petróleo que produzem a nossa economia são produtos de número. Como é que já não é professor, já não é matemática? A escola fechou matemática como? E há uma contradição muito forte. Fechou-se as escolas, porque as escolas não têm laboratório, mas o PIME começou a construir um negócio das escolas sem laboratório. Não se incrível, né? Não se compreende isso, não se compreende. Não é compreensível. Então precisamos mudar o quadro. Ainda bem que começamos nessa cena. Por exemplo, todo mundo já percebeu aqui que o Emengo é professor. E quem faz matemática e física é porque está se formando para ser professor. Ok. E professora é uma profissão injusta aqui em Angola. Pronto, né? Não chegou a se interrogar, por exemplo, até porque ela disse que estava no ramo da saúde, se realmente queria mesmo ser professor, já que não há aquela valorização que o professor precisava. Olha, eu se tivesse um bocadinho de mais oportunidade na altura e um pouco e eu tivesse uma cosmovisão do mundo, eu teria sido engenheiro. Só que na altura faltou um bocadinho de mais atenção, um pouco de mais lapidação para tentar avançar numa outra dimensão. Yeah. Eu, às vezes, sinto-me frustrado por eu ser professor e dar muito e receber pouco. E ainda acho que o que eu recebo é insuficiente. E eu gostaria também que nós tivéssemos, pelo menos, no mínimo, o tratamento de um deputado, que só levanta a mão na Assembleia e devemos ter esse tratamento. Porque fazer uma cabeça é muito mais difícil do que levantar a mão na Assembleia e baixar. Então os deputados deviam ter mais privilégio do que o professor. Os deputados andam com carros caros, Lexus, não sei mais quanto, e vê o professor, o que produziu tal deputado que levanta a mão, geme com a vida. Então devia ser, quando eu olho nessa perspectiva material, lamento profundamente. Não tenho orgulho de ser professor. O professor Emengo diz que não tenho orgulho de ser professor, porque se eu tivesse, por exemplo, na área da advocacia, ou tivesse, por exemplo, na área da engenharia, eu devia ter um pouquinho mais. Mas por eu ser professor, e sabemos como é que o jogo funciona agora, somos obrigados às vezes a entrar para a turbodocência, para tentar marcar um outro passo mais na vida. Não tem como.
Então, nessa perspectiva, eu acho que o governo podia haver um bocadinho mais na valorização do capital humano, na perspectiva da docência. Podia haver um pouquinho mais. Os professores podiam ser um pouquinho mais valorizados. Não podiam passar nessa miséria, nesse ambiente feio. Então, podia e hoje em dia até, pronto, né? Até para a própria sociedade, até o professorado virou tipo motivo para meme. Hoje em dia a gente vê nas redes sociais. Nós somos vilipendiados em todas as dimensões. Quer dizer que há até famílias que olham assim, você gostou do professor? Tá, não se ativa essa apaixonada, ele já vai morrer. É uma vergonha. O incrível, imagina só. Você vê, por exemplo, aquela pessoa que está ali a fazer meme com o professor. Mas há a pessoa que no final do mês vai te ligar porque está pensando que você lhe dá uma ajuda, pessoal. Eu acredito que, pronto, eu não tenho aqui noção do número de contratados para a função pública, mas acho que depois do Ministério da Defesa e talvez a par do Ministério do Interior, o Ministério da Educação é um ministério que é mais a marca. A nível nacional. Isso significa também que os professores asseguram muitas famílias. Muitas famílias. Muitas famílias. E imagina assegurar tanta família, virar gozo, porque virou mesmo gozo. Isso não está só tipo, virou mesmo gozo. Hoje em dia, pronto, né? Cai salário, as pessoas falam o quê? Polícia, professor. E também os professores também, deixa estar também. Nós também temos alguns colegas que deixam também boa a desejar. Infelizmente. Eu não sei se é pela miséria, aqui entre aspas, que a gente passa, ok? Você vê, basta falar não, vai aumentar não sei que por cento, todas as redes sociais. Já não é possível esconder o nosso salário aqui agora. Mas aqui há uma outra questão. Eu queria ver isso aqui, eu queria falar isso numa perspectiva racional. Já se fala, ou seja, há uma frase que diz que a educação deixa cair o governo. E se investir muito na educação é muito perigoso. É muito perigoso. E eles têm noção disso? Razão pela qual o professor é mesmo assim marginalizado, mesmo vilipendiado. O sistema governativo ganha-se muito quando o professor vai à escola sem noção. Um professor que vai mentir os alunos ganha-se muito. Porque quanto menos luz você tiver, facilita te instrumentalizar. Então eles ganham com isso. Uma das formas de instrumentalizar os angolanos é bloquear a educação. Então, até que para bloquear a educação, é me investir na educação como tal. O professor vai, se tiver professor, até não tiver giz para dar aula melhor. Se o professor, por exemplo, for à escola bêbado, melhor. Se o professor é um fogueiro, é um casucuteiro, melhor. Porque ele não desperta as pessoas. Tanto é que se nós tivermos que fazer, por exemplo, um paralelismo, os comícios políticos que se fazem nas zonas rurais e os que se fazem nas zonas urbanas, nas zonas rurais enchem mais, nas zonas urbanas enchem pouco. Isso não é uma coisa assim, tipo um jogo qualquer de xadrez. Aquilo é uma coisa bem pensada, é a questão do mind, o pensamento, a razão. Aí foi lá, olham que por uma katana eu posso passar o dia lá no comício para me dar uma katana. Já aqui na cidade não. Quer dizer, a capacidade racional é muito mais apurada. E este apuramento racional vem da academia. A escola é muito perigosa. Para os sistemas de governação, razão pela qual os políticos em África não investem em educação. No mundo até. No mundo, particularmente em África, detestam investir em educação. Vou lhe dar um exemplo muito prático. Por exemplo, a Revolução Francesa começou nas universidades. 15 mais 2 começou nas universidades. O grupo MMU começaram a fazer esses protestos, manifestações em Camamba, começaram nas universidades. Quer dizer que a pessoa quando sai para a universidade começa a perceber direitos e deveres, separa o trigo do joio. Quem consegue separar direitos e deveres? Esse gajo não é uma pessoa qualquer. Preocupa o sistema. Então o sistema anda com medo, anda com grande medo de elucidar as pessoas a ponto dele conseguir separar o trigo do joio. A solução é bloquear a educação, até porque há uns tantos anos o malogrado presidente da República, José Eduardo Santos, já havia dito que um dia a grande oposição que vamos ter em Angola não vai ser unida nem em casa, nem tal. A grande oposição que vamos ter um dia vai ser essa universidade que estamos a criar, e é verdade. O nível, desde que começou a se construir a Universidade de Angola, o nível
de racionalismo, o nível de interpretação subiu gradualmente, qualitativamente. Então, hoje, por exemplo, o professor Fábio, para ter essas ideias, essas ideias de um estudo como esse aqui, não é uma pessoa lá que está vindo do mato, do salento, ele sabe como é que isso vai matar. Mas isso precisa ter uma capacidade racional para você pensar que ali. Então, a escola é muito perigosa nessa perspectiva. Razão pela qual o professor é marginalizado. E essa marginalização é sistêmica, vem de lá para baixo. A partir da superestrutura. Então a coisa funciona assim, infelizmente. Intitulou-se como o professor da Nova Angola e estamos aqui a falar, por exemplo, das debilidades que o nosso setor tem e principalmente da desvalorização para o professor, né? Que Angola é essa, afinal, o professor da Nova Angola? Uma Angola hipotética, uma Angola presente ou uma Angola que se deseja? Olha, Angola, quando o professor da Nova Angola, para mim o professor da Nova Angola é todo professor compromissado com a educação. É toda pessoa compromissado com o saber. Olha, mesmo o governo a não olhar, a não nos dar a devida valorização, mas eu não falto na escola. Eu quando entendo ir mesmo trabalhar. É mesmo para trabalhar. É, para trabalhar. E eu quando entendo planificar o conteúdo para a escola, eu planifico aquilo, eu posso perder noite, mas eu acho que isso aqui é Nova Angola. Uma das formas de eu contribuir para Angola é elucidar as pessoas. E para elucidar, eu sou uma nova pessoa, sou professor da Nova Angola. Para mim, toda pessoa que está compromissada em trazer uma coisa da forma correta, um novo mecânico, um novo enfermeiro, um novo talento, eu considero um dado da Nova Angola. Nova Angola não é essa Nova Angola na perspectiva da estrutura física, não, mas da nova consciência. De ter uma pessoa que consegue ter uma outra abordagem, uma outra análise, uma outra interpretação. Para mim é Nova Angola. A minha Nova Angola não é parede, não é chão, não é asfalto, é a estrutura cognitiva. É aquele professor que com os seus alunos procura sempre despertar neles, por exemplo, o senso crítico. Olha, mês passado, nós tivemos assim na nossa escola, assisti-la com os meus alunos numa aula, e paramos por um instante, uns miudinhos saíam de uma escola para outra, a minha escola é paralela com uma escola, e urinavam numa parede. Eu perguntei aos alunos, virem por ali, paramos a aula, virem por ali, aquele me estava fazendo, estão a urinar, aqui é o culpado. E eu queria ouvir até que ponto os meus alunos já conseguem cogitar. Eu diria, não é o diretor ocupado, é o professor, eu não sei mais quanto. Uns iam na linhagem que eu queria quando eles fossem. Depois de tudo, depois de tantas acusações, uns passavam por lá, outros nem por isso. Eu disse, o culpado daquilo ali é a direção de escola, é a administração municipal. Porque um pai que constrói, por exemplo, uma casa, quer ser a careta definitiva ou uma metade de casa, se assim posso dizer, e não constrói a casa de banho, ele faz a cozinha, não fez a casa de banho, lembrou-se da boca, esqueceu-se do rabo. Então aquela culpa não é deles, a culpa é de quem os colocou lá. E tem uma zona onde vem bolinho, mas não tem uma zona onde podem urinar. A culpa não é deles, vocês precisam começar a pensar de forma racional. O culpado é a administração municipal, que colocou uma escola num determinado ponto e não colocou um lugar para urinar. Por exemplo, nós aqui temos mocinhas, vocês com essa idade que vocês têm, não deviam começar a urinar em becos, deviam urinar numa casa de banho como tal, mas infelizmente agora, essa culpa é de qual diretor aqui? Qual é a responsabilidade de algum diretor de construir uma casa de banho? Então nessa perspectiva precisamos começar a trazer essa reflexão um bocadinho mais ajustada e realística para os nossos alunos. Até porque o objetivo da educação é ensinar os alunos a pensar. É isso mesmo. E nesse exercício, por exemplo, de tentar despertar ou desenvolver o senso crítico dos seus alunos, trazendo para eles a abordagem, ou levar eles a perceber certas situações e poder, talvez até no futuro, dar soluções, nunca sentiu, por exemplo, que, interferência naquilo que tenta fazer? Porque eu, por exemplo, já vivenciei casos do tipo que um determinado professor estava tentando despertar algo, mas, por exemplo, o gestor máximo da escola impediu. Era uma cena do tipo, o professor nos apresentava uns documentos aí, uns normativos, tá vendo? Sim. E que nós depois concluímos que era uma coisa muito simples a gente saber aquilo, até porque fazia parte também da nossa formação. Mas o diretor na altura impediu, ninguém pode usar, ninguém pode ler isso, nós ficamos assim. Então sentimos que houve interferência
um trabalho do professor que só queria, por exemplo, nos apresentar os normativos, que até faziam parte mesmo do nosso currículo. Então, no teu percurso nunca sentiu essa interferência? Olha, pensar diferente não é fácil. E principalmente em micro-sociedade, onde as pessoas pensam micro, é um pouco complexo. Eu, quando comecei a pensar, a olhar as coisas de alguma profundidade de leitura, e começar a olhar as coisas na perspectiva que eu olho, eu comecei a ter dificuldade muito séria. Eu comecei a ter rixas com a direção toda da escola. Tanto é que nós depois tivemos quase a ser abertos processos disciplinares pela direção municipal, porque houve uma fase que era tanta injustiça de certos coordenadores, impediam certas situações, às vezes comícios de partido iam para as escolas, quando, quer dizer, havia muitas irregularidades. E aquilo deu umas complicações. Houve rixa, conversamos, nos acertamos, discutimos e tal, mas hoje eles olham que eu penso assim. Outras coisas, se calhar, põe o som de fora, ele não pode fazer parte disso, mas eu penso assim. Se isso custa muito, pensar diferente não é muito leve. É pesado. Não é muito leve. Há questões que ambientes que você podia lá estar, você não pode lá estar, porque você não pensa com as pessoas. Mas isso às vezes me cria um açúcar na vida. Nós não podemos, eu costumo pensar assim, nós não podemos passar na vida assim sem deixar retrato. Nós temos que ser nós temos que ser originais. Você não pode ser igual ao João, não pode ser igual ao Pedro, você tem que ser igual a você mesmo, você não pode ser igual a ninguém. Tem de ter uma natureza própria, uma abordagem própria, uma posição própria. Quem quiser se relacionar contigo, ele deve pensar que eu penso assim. E se quiseres avançar com uma amizade comigo, eu penso assim, vamos avançar assim, entender que vai para outro caminho, e volta, mas vou para o meu caminho. Mas eu penso assim. Bob Marley dizia, eles riem de mim por eu ser diferente, mas eu rio deles por eles serem todos iguais. Pois. Então é mesmo nessa perspectiva. Há quem, por exemplo, tem a ideia de que a maioria vence. Isso é uma ideia errada. Nem sempre a maioria vence. Há momentos a maioria está numa cegueira e eles pensam que venceram, mas não venceram. Precisamos começar a pensar da nossa forma, de forma mais justa. Pois. É por essa linhagem de pensar diferente que, pronto, né? Surgiu um projeto na qual faz parte hoje em dia, que é a JOCO, né? A JOCO, sim, a JOCO. A Associação dos Jovens do Quasa Norte. Exatamente. Bem, embora não estejam aqui outros membros para, por exemplo, falarmos profundamente desse projeto, eu acredito que futuramente poderemos ter a oportunidade de estar com mais pessoas do membro. Pronto, né? Como temos aqui um dos membros, vamos falar um pouquinho também disso. Qual é o objetivo que fez, por exemplo, ou com que propósito se criou esse projeto? Olha, a JOCO é uma organização filantrópica. E durante algum tempo nós fomos vendo que os nossos direitos não eram bem defendidos pelos nossos representantes. Estavam a ser beliscados. Ou seja, não são bem defendidos pelos nossos representantes. Tanto é que, por exemplo, nessa legislatura que o Quasa Norte teve 2 deputados da oposição, nunca teve pela primeira vez. Há questões muito próprias de Cambambe, que se os jovens, nós de Cambambe, não defendermos com dente e unha, ninguém vai defender por nós. Vou lhe dar um exemplo. Eu em 2012 estive em Cabinda. E os cabinenses, todo cabinense tem uma filosofia. Todo cabinense, o filho dele é um defensor acérrimo da Cabinda. Faça chuva ou sol, mas defende a Cabinda. É sonho dos cabinenses tornar Cabinda independente. Eles inculcam isso na mente com o cabinense. Nós não gostaríamos de lutar que o Cambambe se separasse e a Quasa Norte se separasse da Angola. Não, nós temos orgulho por Angola, mas que o Cambambe tivesse algum privilégio tal como outros municípios, outras partes de Angola. Eu estive recentemente, penso que foi no ano passado, em Benguela. Benguela é limpo. Benguela passa água. Benguela é saneamento básico. Cambambe não tem água. Estamos a ver o problema da cólera. E estamos a ver o problema da cólera. Quer dizer, isso aqui o deputado, ele não vai vir defender isso porque ele não sente isso. Ele tem um monte de privilégio, ele não tem muito tempo para vir defender isso. Então, é preciso que haja um grupo restrito, ou ainda, se possível,
fôssemos, por exemplo, todos de Camama a defender os nossos interesses. Há uma outra questão, eu olhar para a questão da organização. Olha, nós temos defendido, o Cabina tem um estatuto especial. O Cabina não paga os impostos tal como todas as pessoas agora pagam. Tem um estatuto especial. Yeah. E o Código Civil, numa das suas páginas, que fala das empresas, das criações de empresas, orienta que, por exemplo, as empresas têm responsabilidades sociais. Nós não podemos pagar o preço da corrente elétrica diretamente proporcional no mesmo preço que uma pessoa do Ambaca, do Samba Caju e do Casango paga. Já que nós estamos numa zona que produz muito. Além de produzir, a barragem está aqui. Sim. E os danos da barragem nós apanhamos diretamente. Vou lhe contar vou lhe dar 2 exemplos. Se a barragem tiver um colapso e despoletar água, o Casango não morre. O Kikulungo não morre, Ambaca não morre, Luanda não morre, mas Cambambe morre. Aqui precisamos ter um estatuto especial. Quando se abre as comportas, a água fica turva, nós acabamos bebendo uma água turva porque abriu essas comportas. O de Kikulungo, Ambaca e Samba Caju não bebem aquela água turva. As lavras das nossas mães vão para a água abaixo. Com isso ganhamos o quê? Com essa história de desvantagem que nós temos por um lado, podíamos ter um desconto de corrente elétrica. E aliás, as empresas que se constroem num determinado ponto, ele tem responsabilidade social. E isso o Cambambe, na perspectiva da corrente elétrica, devia ter um estatuto especial. Este é um desafio que nós estamos aí, é um desafio que já temos levado a cabo. O governador anterior, o Henriques não, com... Antes do João Gaspar não era o Bateca? Estamos a falar do governador, o de Carvalho, o Mendes de Carvalho. Já tivemos um encontro com ele e tal. Nós fomos até para o ministro da Energia e Água. Encontramos esses dias uma abertura com a atual administrador. Diz que vamos lavar um documento. Sim, vamos pagar muito caro de vamos lavar um documento de modo a levarmos a cabo esta ideia. Ela reconheceu o estatuto especial que o Cambambe merece em relação à Cabinda. E eu penso que muito brevemente nós vamos pagar a corrente elétrica. Então essa é uma novidade aqui? Claro, nós estamos a trabalhar nessa perspectiva e vamos continuar batendo na tecla. O governador já tivemos um encontro dele nessa perspectiva. E esse dia só precisamos fazer um bocadinho de mais barulho, de modos a... Quer dizer, há um direito nosso que anda completamente beliscado, que é pagar a luz um bocadinho mais barato. E isso precisa se repor das pessoas. Não entendemos se é um direito que está beliscado, aqui em Cambambe está beliscado. E com muito ou pouca luta nós vamos conseguir isso. Razão pela qual nós criamos a Jopa na perspectiva de defendermos nossos interesses. Porque se não formos nós de Cambambe a defender nossos interesses, ninguém vai defender por nós. Ninguém tem mais amor de Cambambe do que nós de Cambambe. Não, ninguém tem, mano. Isso é para esquecer. O de Kikulungo defende Kikulungo, Ambaca, sem ser regionalista, mas... Quer dizer, o filho. Não é o sentido de pertença. Você defende mais a tua mãe do que qualquer pessoa. E eu é só por ali nessa perspectiva. E nunca sentiu que. Ou nunca houveram situações de má interpretação daquilo que é o vosso objetivo como a Jopa? Olha, é aquilo que eu já disse anterior, que em micro-sociedade as pessoas pensam pouco. Quer dizer que em micro-sociedade tudo é pequeno, menos a língua das pessoas. As pessoas falam demais e pensam pouco. Quer dizer que, olha o que, discutir, por exemplo, a problemática da luz. Não deve ser um problema de 25 pessoas. Deve ser um problema da maioria, porque todo mundo sente na pessoa. Será que o único grupo que paga a corrente elétrica cai a jogo? Não, somos todos nós. Então, é uma situação que devemos discutir todos nós. Um outro sim. Nós olhamos que as nossas casas quase que nos jogam água. E eu senti ontem na flor da pele, a me deparar com senhoras a chorarem para ser vendidas águas. No Alto Dono, a coisa está muito séria. Tá sério. Alto Dono, as pessoas estão... Se aqui no Baixo Dono as pessoas roubam
roubam comida, roubam telefone, lá roubam água. Meu Deus. O caso lá é muito mais acentuado e as pessoas têm dinheiro para comprar água, mas não há. Sim, roubam água, já tivemos uma situação dessa. As pessoas lá roubam, quer dizer, a preocupação máxima dele é roubar a água lá é o calcanhar daqueles. E estamos aqui, nem água vai, nem água vem, um monte de pessoas. Depois vem fazendo uma chantagem que vamos nos colocar um furo. Que furo? O Rio está com muito. O Rio está com muito. Mas o Rio está aqui, como ele sai do furo para ainda? Por que o Cazengo, que está a tantos quilômetros de rios e riachos, tem água a correr 24/24 e o Cambambe, o rio passa entre o nariz e aquele tema já passa o rio. É incompreensível. Você vê que há falta de vontade política, não há mesmo amor ao próximo, e isso às vezes não é pouco humanismo. Então esses e outros elementos, são situações que nós pretendemos começar a defender com dentes e unhas. Se tiverem que matar, sacrificar, ou difamar, eivar alguém, isso é muito normal, mas a caminhada mesmo pela frente, nós precisamos chegar. Se nós entendemos que com esse projeto o João vai morrer, o Manuel vai morrer, o Mengo vai ficar, o Simão vai ficar, mas há um outro grupo que vai dar avante para frente. E até porque a independência se conseguiu assim. Claro, e só para passar aqui informação, a Joco cresce todos os dias. Todos os dias. A Jogo cresce todos os dias. Há um número de pessoas que solicitam a causa muito elevado. Não tem assim um perfil, por exemplo, que... Temos um perfil no Facebook, temos um no WhatsApp. Não, fala um perfil em termos por exemplo, de pessoas que devem pertencer à Jogo. Não, olha... Quer dizer, qualquer um... Claro, só que tu não podes fazer da Jogo tipo como célula de algum partido. Sim. Você pode ser do partido A, B, você pode ser da Jogo. Mas você não vai falar nada do partido tal em nome da Jogo. Quando a Jogo tiver que fazer as ações, faz com o nome da Jogo e ponto final. Por que eu perguntei, por exemplo, no perfil? Há pessoas, por exemplo, que socialmente a gente sabe, utiliza-se muito a dica, fulano não presta, né? Okay. Ou no trabalho, ou na família, alguma coisa assim. E às vezes fica complicado. Como é que uma pessoa que no trabalho é problemático, na família é problemática, mas vem, por exemplo, discutir coisas de país, porque não, temos que ter isso. Aí será que não vão descredibilizar aquilo que ele está falando? Infelizmente. E aliás, quem critica tem que ser modelo. Ok, estás a ver? Quem critica deve ser modelo. E ser um crítico ou interventista social não é muito leve. Às vezes você precisa se abster de muitas coisas. Com ou sem vontade, você precisa se abster de muitas coisas. Mas é um ambiente fixe. O ambiente fixe. Apesar dos pesares. Nunca chegaram, vamos ser aqui sinceros, o nosso país, apesar de estar legislado, que podem surgir essas associações por aí fora, o nosso país nunca lidou muito bem com esse tipo de coisa. Por mais que fosse algo, ou que seja algo para o crescimento do país, né? Às vezes somos confundidos com denominação política ou que é o revolucionário por aí fora. Nunca receberam, por exemplo, assim, uma ameaça, um aviso, entre aspas, sobre esse projeto? Ameaça já tem calo. Ameaça toda hora. Não, a ameaça é boa. Olha, mas a fase que nós sofremos a maior ameaça foi quando nós fizemos a primeira manifestação em Cambambe em 2018. Ok. No Kwanza Norte. Nunca Kwanza Norte registrou. Nunca. E aquilo quando nós começamos a criar aquelas cenas, começou a aparecer situações. Passamos naquela fase. Mas foram tantas ameaças e depois as ameaças começaram já a transbordar caminhos, né? Fronteiras. Eram ir para a família, atuavam no pai, olha, teu filho vai morrer hoje, quer dizer, um monte de situações. E você vai, às vezes faz um movimento lá fora, quando chega no cubinho. Há lá umas macas complicadas, o pai puxa as orelhas, a dama aperta aqui fala, você vai depois, vou desistir desse mambo. Mas você quando promete desistir também, que etapa? Não, vou continuar esse mambo. Já passamos por essa fase. Então nós já passamos, se calhar as pessoas hoje eles entendem, vamos sujar entender. Nunca receberam, por exemplo, porque isso no país se faz mesmo. Sim. Nunca receberam, por exemplo, uma proposta de ter passe de trabalho ou de algum cargo só para vos afastar, por exemplo, dessa vossa viagem do tipo. Olha, a professora é Mengo para queremos te nomear para tal. Nunca. Já fui muitas vezes subornado. Ok.
Ou sofreste muitas tentativas de suborno? Já fui muitas vezes subornado, mas sem sucesso. Muitas vezes. E aliás, olha, o sistema detesta pessoas como nós. Nós sabemos disso. Há coisas que, por exemplo, eu prefiro não falar, mas pronto, eu vou ser uma beca. Eu já fui perseguido para ser morto. Em Cambambe. Foi no dia 8 de março acho que foi 2021. 21 ou 20. Foram 22 horas. Estivemos numa banda a conviver, nesse dia choveu. Como aquela madeira seguia-me numa velocidade. E eu esquinei e pronto. Mas é uma situação, é mais uma aprendizagem. Depois consegui pesquisar o madeira, apanhar o madeira. Fui lá para no Salo do E, dei-lhe uma catequese fiz. Queria abrir um processo no tribunal, mas depois, como a família me consome muito, se eu tivesse que abrir o processo, aquilo podia dar boas complicações, depois eles já me comem muito a cabeça e pronto. Preferi não, mas posicionamos bem o Madeira e depois o Madeira desapareceu da banda. Mas é um mambo fixe. Apesar do risco que nós corremos, das situações, do sistema olhar aquilo, mas é um mambo fixe. Está a sentir que, por exemplo, está a ter resultados? Já falou que possivelmente poderemos pagar luz? Não, há resultados. Só que há cenas que funcionam, eles não podem dar diretamente a cena em vista que fizeram. Vou lhe dar um exemplo. Nós, em 2000, acho que foi 2021. Nós, em 2021, tivemos uma manifestação de Cacesse até o cemitério da Kisanga. E a manifestação estava ligado com quem? Estava ligado com aquele troço dali mesmo da Tamarineira até a ponte das Mangueirinhas, aquela zona não estava asfaltada. Asfaltaram uma zona que ela não estava asfaltada. Barulho, passou um tempo eles chamaram, vamos asfaltar aqui. Asfaltaram aqui. A outra coisa, eu penso que recentemente nós inauguramos o hospital municipal. Passou alguns dias, o governador mandou uma cena. Recebemos verba, daqui a pouco vamos não sei mais quanto, já tem verba, vamos não sei o que. Pensamos que isso vai terminar. Há efeito, só que é uma luta que precisa de mais gente, apesar que o grupo tem crescido. Nos últimos dias temos congregado muita gente. Tem crescido e tem havido resultados. Tem havido dos bons resultados. A outra questão está ligado com, por exemplo, o uso de cabelos. Cabelos grandes na escola. A escola que vem, também tivemos discussão muito forte, mas qual é na nossa cultura, na nossa matriz cultural, o homem não pode cortar o cabelo. A questão de cortar o cabelo, isso é uma cena que nos inculcaram apenas no Ocidente, que o homem tem que ter o cabelo, não sei mais. Essa é questão do Ocidente. Senão nós, os africanos, como temos que ter com os cabelos como tal. Só que também é uma questão que nós discutimos e tal. Nós tivemos recentemente o caso do Gutenberg, que vamos parar quase até a direção provincial. Por causa do cabelo. Contornamos. Que isso já não é mais... Aquilo contornamos. Hoje já não há problema. Já não há problema, felizmente. Então são lutas que nós estamos conseguindo. E eu penso que a questão da corrente elétrica nós vamos conseguir. Vamos conseguir também. E aí, para nós não é uma vitória, para nós é uma benção. Uma benção. Prof. Mengo, recentemente, já não lembro muito, mas a última inundação foi que ano? 2023. 2023? Essa foi ano passado. Que acabou mudança antes de outras coisas mais. Pronto, né? Uma cena bem triste. E uma cena bem triste que aconteceu conosco. Onde também o professor, a família do professor foi afetado diretamente. Sim. Perderam a casa. Antes de ir naquilo que eu preciso perguntar, como é que foi, por exemplo, viver aqueles momentos aí? Olha, foi ruim. Uma cena muito... Há coisas que você, para compreender, precisa estar no lugar dos outros. Não é qualquer coisa se perder um aposento. Viver assim ao relento, o filho está aqui. Tipo, perder essa direção da casa, os livros ficavam aqui, depois ficam aí no chão. É desconfortavelmente desconfortável. Foram sensivelmente 4 ou 5 dias. Ou 3 ou 4 dias nessas condições. Mas não foi difícil.
É preciso estar na pele de quem um dia já foi sinistrado, é muito difícil. Yeah. E aquilo quando aconteceu, ninguém estava em casa? Olha, eu estive lá em casa, mas depois entendemos sair por um instante. Saímos. Quando eu voltei para casa, saiu tipo para 30 minutos, já chovia muito, mas tinha mesmo a necessidade de sair para fazer uma cena. Quando eu volto, aquilo ficou já... água por aqui, já não conseguimos entrar. Voltamos e tal, a família também já havia fugido. A casa ficou praticamente coberta de água. Ligava para a esposa, telefone. E aquilo foi muito difícil. A dama foi para um ponto mais alto. A casa está lá, eu dou volta para outros pontos e consigo entrar no comigo para minimizar, puxar uma outra coisinha. Foi difícil. Não tive tempo de tirar absolutamente nada, porque aquilo foi de surpresa. Eu podia começar a tirar o computador, tirar o diploma, tirar a arte, aquilo foi bem difícil, não tivemos espaço de manobra, foi muito difícil. Uma outras coisinhas que perdemos, mas pronto, estamos aqui, a vida continua. Depois, por exemplo, eu me lembro, o governador vinha, outras coisas mais, e aí em algumas famílias começou a ser entregue, por exemplo, algumas residências que estão lá no mês de agosto. E o professor também, a família do professor chegou também a ser agraciada com isso aqui. Só que em Contabilidade também isso trouxe muitas bocas, pelo que eu me lembro. Exatamente. Do tipo, uns diziam, por exemplo, era praticar lá, já que fazes parte dessa associação. Outros porque não, é sempre o que querias, porque manas boas de boca, por exemplo, nas redes sociais, ou na associação porque querias uma coisa assim. Outros porque tinham pessoas que mereciam mais velhos e aí que não tinham casa. Esse, como professor, é licenciado, tem condições. Como é que foi encarar tudo isso aqui? Olha, foi um cenário muito ruim. Eu até nem gosto muito de lembrar disso, mas pronto, foi um cenário muito ruim, porque eu pude perceber o quão falsos são as pessoas. Primeiro eu percebi que o nível de falsidade aqui em micro-sociedade é muito acentuado. E segundo, percebi que em micro-sociedade as pessoas pensam pouco. Por eu ser crítico, eu não perco direitos constitucionais. Eu tenho direitos e deveres como qualquer pessoa, principalmente meus direitos tem. Eu em nenhum momento sentei o gabinete com o governador e até para e mais. Aquilo aconteceu depois de 3 dias ou 4 dias do governador tomar posse. Quando o governador tomou posse 3 dias depois, ele ligou-nos, porque nós já chegamos a escrever o presidente da República. Nós escrevemos o presidente da República, umas situações aqui e tal, sobre Cambambe, mandamos, na altura o governador, o atual governador, foi membro acompanhante dos deputados, foi membro acompanhante do Bureau Político. Foi. Estava assim. Então, ele praticamente que levava as cenas e tal, e nós pegamos uma carta para narrar os problemas do Conza Norte, já pegamos a carta, ele gravou-nos. Ele já nos conhecia. Reportamos o problema da água, da luz, problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Olha, depois de nós termos feito este movimento, 3 dias depois tivemos um encontro com ele, fizemos uma radiografia da província, em muitas perspectivas. Prontos. Fomos. 3 ou 4 dias depois, aconteceu o que aconteceu. Olha, aconteceu. E feliz ou infelizmente a nossa casa foi a casa, a fotografia da sinistra. Chamou-lhe a atenção. E é alguém também que, feliz ou infelizmente, é de fácil trato. Comunica-se com muita facilidade com as pessoas, comunicamos-nos. Ele veio para aqui, para Cambambe, até não nos comunica, veio para Cambambe. E na aflição que nós tivemos, cedeu-nos a residência. Só que na altura também nós não fomos para lá porque a ponta esteve quebrada. E aquilo ficou bem complicado. Se tivéssemos que ir para lá, era pegar a cena, subir por uma descida e passar pelo Zenza. Aquilo, quer dizer, foi muito complexo e complicado e não tínhamos como. E não podia ficar com a família ao relento. Já tivemos 3 ou 4 dias. Tivemos que alugar uma outra casa. Mas nós tivemos umas complicações. Já sabemos que a TPA, a TV Zimbo, infelizmente, faz exclusivamente trabalho para a manutenção do sistema.
Olha, naquela casa que foi agraciado, tivemos umas tantas complicações com o governador. E eu falava para ele, se nós somos tantos sinistrados, por que eu apareço primeiro? Ok. Eu estou aqui por quê? Porque quando me ligam para lá, eu vou para lá. Eu pensei que era para ter uma conversa como tal, enquanto o aparato da TPA. E a TPA tudo é para te filmar e entregar o comigo. Nem sabias. Aquilo ficou bem complicado. E aquele pegou-me, não sei mais quando, porra, agora sim. E fomos, não sei mais, começamos a ter umas complicações. Mas eu não sou o único, eu falei isso para ele, eu sou licenciado, eu recebi salário, aquilo aconteceu no dia 24 ou 25 de fevereiro, ou 27. Eu sou licenciado, eu recebi salário recentemente, eu consigo comprar uma casa, eu consigo dar a volta de uma outra coisa, então podíamos olhar a questão das prioridades. Não te preocupe, não precisa pensar que... Então, mesmo tua intenção, todas que não atendessem aquelas pessoas que estavam mais... Nós discutimos sobre... se esse programa vai chegar até o governador domina, teve lá tantas outras entidades, depois de ter umas tantas complicações com o governador, há um segurança que me chamou, depois todo mundo, aquela comitiva até de local, chamou-me, quem é o jovem? Eu sou um cidadão normal, mas quem é um jovem? Como é que um jovem pensa assim como está a pensar? E é um segurança daquela zona mesmo. E aí pensa assim como está a pensar. Claro, eu sou um cidadão como outras pessoas, sou um funcionário. Recebi salário recentemente. Por que eu tenho de ser o único a aparecer nessa história? Quando eu depois vou fazer análise lá por detrás, houve aproveitamento político. Okay. Quer dizer que jogou-se com a minha imagem um determinado aproveitamento político em função do meu posicionamento. Pronto, é uma situação que gerimos com muita ou pouca alegria, gerimos. E de lá para aqui eu ganhei uma coisa. Eu tenho dificuldade de lidar com qualquer ambiente. Não me sinto confortável em lidar com qualquer ambiente. Eu tenho dos meus. Eu prefiro, às vezes, conviver com criança do que adulto. Okay. E eu tenho dificuldade, você não me vai ver, o Mano Fábio não me vai ver. Muitas vezes assim em esquina, com o boi de badear, eu tenho essa dificuldade. Não tenho. Você não vai passar diretamente do que tipo sentou com o Índia. Se eu sentar, aquela madeira são meus. Não sento assim com qualquer, eu tenho essa dificuldade. Porque de lá, depois de nós termos recebido aquela residência até hoje, eu pude perceber o nível de inveja e de falsidade. Então precisamos ter cuidado com quem lidar. Precisamos ter muito cuidado com quem lidar. Então, nessa perspectiva, mais do que um simples acontecimento, foi uma lição de moral. E foi um grande aprendizado. Hoje, pelo menos, tenho sabido, apesar de que preciso melhorar um pouquinho mais, mas tenho sabido lidar com muitas pessoas e muitas coisas. E mudei muito essa minha forma de ser depois de ter acontecido aquela situação. Eu pensava que muita gente que estava próximo de nós eram nossos, mas bem lá no fundo, não era. Fui percebendo que uma situação bastante difícil. Pronto, já estamos aqui, acho, acima de 1 hora, parece que não, mas já. E também já vamos terminar daqui a pouco. Mas pronto, é um jovem, nasceu em Cambambe e com certeza também deseja grandes coisas para Cambambe. E aí, hoje, por exemplo, a gente olha para Cambambe, não temos universidade. A gente olha para Cambambe, não temos sequer uma biblioteca. A gente olha para Cambambe e parece, quer dizer, quando nos querem nos identificar é mais pelas festas, pelo álcool e outras coisas mais. O que almeja para esse Cambambe, como jovem? Um Cambambe melhor para qualquer pessoa. Mas para tal é preciso que nós, os jovens de Cambambe, pensemos Cambambe. E pensar Cambambe não pressupõe deixar-se, se calhar, de beber uma cerveja, de ir para uma farra. Podemos até ter o ambiente que nós temos, mas nós, quando chegar o momento de começar a pensar para a infraestrutura de Cambambe, temos de pensar. Nós recentemente tivemos um encontro de auscultação com a atual administradora. E aí nós posicionamos essa questão, demos um memorando da JOCWA sobre aquilo que nós pensamos, das nossas grandes preocupações que enfermam Cambambe. E nós olhamos, ela reconheceu, felizmente, ela, num piscar de olho, ela reconheceu, sem muitas vestes políticas, mas ela reconheceu, nós dissemos, mas como é possível que o Kazengo fica assim iluminado e Cambambe fica nas escuras? Ela reconheceu, disse, não, e há muitos problemas que nós passamos em Cambambe, que não tem como encobertar aqui com uma manta. Os problemas de Cambambe estão visíveis. Eu também sinto, às vezes,
de tarde saio, às noites saio assim, andando por ali. E eu percebo que Cambambe está nas escuras. Tanto é que neste encontro que nós tivemos, ela afirmou categoricamente que o Cambambe vai estar iluminado igual ao Kazengo, porque fez-se contato com uma empresa de 90 milhões de kwanza para iluminar o Cambambe, vai mudar a rede pública da corrente elétrica, vai dar rosto para o Cambambe, vai pintar algumas zonas, vai não sei, aquelas zonas principais, os locais chaves, vai pintar para que se dê rosto a Cambambe. Para nós isso aqui é bem-vindo, apesar que em Cambambe falta muita coisa, mas precisamos continuar a lutar para que a pouco ou muita coisa chegue para Cambambe, porque é aquilo que se diz na gíria, né? O bebê que não chora não mama. Nós precisamos continuar a chorar, lacrimejar até não poder mais, para que tenhamos os serviços a funcionar em Cambambe. Do contrário, vamos continuar a estar assim, nessa letargia, como se estivéssemos num paraíso, quando na verdade vemos pessoas nas escuras, a barra está aqui muito próximo, a pagarem corrente elétrica muito cara, pessoas que padecem de água. Não me refiro assim a água potável, água mesmo. É potável, até tá aí longe. Água. Pronto, então nessas outras coisas precisamos começar a ter um braço de ferro e lutar pelos nossos interesses. A outra coisa que, por exemplo, o governador já domina e outra estrutura do país domina, nós costumamos aclamar por universidade em Cambambe. E muito brevemente nós vamos fazer uma coisa fixe, se calhar, para dizer ao governador que nós queremos universidade. Ele terá uma surpresa. Então. Terá uma surpresa. Terá uma surpresa. Porque nós precisamos. E nós, o que nós costumamos pedir, não é se calhar muito fora da mesa, ou do prato, ou uma coisinha que faz parte do nosso pacote, mas ele não dá porque na perspectiva política, Cambambe não se pode colocar universidade. Porque em Cambambe o sistema tem dificuldade de reunir militantes. Por quê? Porque as pessoas que já não quase despertaram. Se colocar a universidade, as pessoas despertam demais e o partido quase que vai ficar em extinção. Vai complicar. Então, numa perspectiva política, é melhor que não se coloque a universidade em Cambambe. Então, não usa um pouco. Então, auguramos todos que um Cambambe melhor, porque até estamos mesmo cansados já com várias situações. E eu, como jovem, por exemplo, com a idade que tenho, eu desejava também, nessa altura, ver um Cambambe melhor daquilo que eu encontrei, né? E há muita coisa que, por exemplo, meus avós, meus pais já não tiveram. Eu, por exemplo, gostaria de encontrar, ou que nossos filhos também futuramente pudessem encontrar. E é sobre isso aqui. É por isso que a gente também criou esse programa, para falarmos sobre essas coisas aqui. São situações sociais que tá ali à vista de todo mundo, tá vendo? Não precisamos estar aqui a esconder ou a dizer que isso é político ou não, porque até são situações que estão mesmo aí às olhos de todo mundo. E pronto, né? Só estou de agradecer a todo mundo que esteve conosco até agora, acompanhou nossa conversa. E agradecer de modo especial também ao professor Mengo, o professor da Nova Angola, já explicou muito bem aqui também o significado de esse professor da Nova Angola. Não é uma questão de estrutura nem de parede, uma questão de compromisso com o país, uma questão de tipo fazer bem as coisas, mudar consciências e outras coisas mais. Prontos, né? Últimas palavras, por exemplo, que o professor gostaria de deixar para todo o pessoal que está nos acompanhando nesse momento. É que o Dia do Pai seja refletido com muita profundidade. Que mais do que comemorarmos, estamos por detrás de um copo de vinho, de uma cerveja. Que refletíssemos profundamente. Porque se queremos uma Angola melhor, temos de ser pais melhores. Primeiro ponto. Segundo ponto e o último, gostaria profundamente de agradecer o professor pela louvável iniciativa. E estamos no bom caminho. Obrigado. E esses sinais, esses passos geram desenvolvimento. Temos dificuldade às vezes de levar a informação real dali onde nós estamos, mas com este nosso pequeno estúdio poderemos levar os problemas que nos apoquentam noutras latitudes do mundo. Certo. E quiçá trazer aquilo que nós queremos aqui onde nós estamos. Então continua, força. Obrigado. São poucos jovens com a tua mente
Fazes parte daqueles que têm mentes em comuns. És um revolucionário na tua posição. Na minha posição, porque quando as pessoas olham para a revolução, só olham na perspectiva de criticar o tal, mas revolução na perspectiva é mudar uma realidade. Gerar mudanças, sim. É mudar uma determinada realidade. Se nós corremos pelo Kwanza Norte, não vamos encontrar 2 estúdios na dimensão deste. Está de parabéns, força. Obrigado. Ali onde puder bater as nossas portas para nós fazer um outro impulso. Só o fato de estar cá presente também já é um input muito grande para mim, porque sozinho não vou conseguir fazer. Espero que tenha outra pessoa também do outro lado vai participar. Então que continue com essa força. Obrigado, prof. Mil parabéns, estamos felizes. E agradecia que os outros também viessem aqui pé de câmbio. É bem fixe. Valeu, pessoal. Não esqueçam, partilham bastante, falamos de coisa muito interessante. E até porque vamos fazer um monte de cortes que vamos lançar no Facebook. Se inscrevam no nosso canal está a crescer e eu sempre digo lá na nossa página e às vezes aqui no mesmo nosso canal do YouTube, o nosso objetivo esse ano é de atingirmos 1000 inscritos, né? E sabemos que é uma realidade bem difícil cá, mas nós estamos a ter sinais de que será possível. Estamos no mês de março agora, já estamos a caminho dos 400 inscritos. Então, se continuarmos nessa cena, significa que até o final do ano, ou bem antes mesmo, a gente vai conseguir atingir os 1000 inscritos. Então, o canal está fixe, tudo isso também graças a vocês. Pessoal, até o próximo programa. Estamos juntos. Muito obrigado.